Você se acha um religioso? Mas será que é mesmo? Será que sua religião é verdadeira? Vamos investigar isso? Então, só para relembrar alguns princípios da carta de Tiago, que são relevantes para o nosso entendimento, para finalizar esse primeiro capítulo, nós já temos visto que a carta de Tiago é uma das cartas mais práticas e diretas do Novo Testamento. Ela é o tipo de carta que você lê, você já tira aplicações para a sua vida de forma bem direta, bem clara. E o grande intuito de Tiago nessa carta é para que nós tenhamos um bom procedimento de vida, um procedimento fiel com aquilo que nós confessamos. Se nós confessamos que Cristo é nosso Senhor, então nós devemos viver de modo prático a vida em Cristo Jesus. E ele vai dar uma série aqui de condições, de posturas, de atitudes que nós demonstramos. É claro que a carta não esgota todas as possibilidades, todas as formas de vivermos o cristianismo, mas tudo que ele apresenta aqui, de fato, nós devemos ter na nossa vida como cristãos, tendo assim um verdadeiro testemunho sobre a nossa fé. Tiago escreveu essa carta para todo o crente que passa por provações na sua vida. E nesse sentido, somos todos nós, porque todos os crentes passam por provações, por momentos difíceis. E aí Tiago diz que nós devemos passar por isso com alegria. Alegria nas provações, grande alegria, ele ainda diz, porque quando nós passamos provações, a nossa fé é testada, nós aprendemos mais sobre o Senhor, nós perseveramos no Senhor e nessa perseverança nós amadurecemos, nós crescemos, nós nos tornamos cada vez mais íntegros, pessoas mais agradáveis ao Senhor, vivendo cada vez mais em conformidade à palavra de Deus. Só que nem sempre isso é fácil na nossa vida, por isso temos que pedir sabedoria. Tiago nos fala sobre isso. Peça sabedoria a Deus para te ajudar a entender as diversidades, as provações, com alegria na sua vida, sabendo que você pode crescer na presença de Deus. E pedir isso sempre com fé, para que essa sabedoria seja aplicada na sua vida de testemunho ao Senhor. E aí Tiago vai colocar no contexto uma situação que alguns poderiam pensar. As provações, então, que Tiago está se referindo são os crentes pobres, que estavam passando por dificuldade financeira, estavam sendo perseguidos, estavam distantes da sua casa, estavam distantes dos seus familiares. Então é para esses. Aí Tiago coloca, olha, esses irmãos crentes eles estão passando por provação, eles estão com escassez de recursos. Mas só que eles não devem olhar para a escassez de recursos como a verdadeira provação e como se só porque eles não têm recursos, eles não têm uma condição de vida para se alegrar. E ele diz, olha, eu tenho orgulho, porque a condição humilde de vocês é a condição de Cristo Jesus quando ele veio a esse mundo. Mas Cristo hoje está exaltado. Assim todo crente pobre, ele vai ser exaltado também, não porque ele é pobre, mas porque ele é crente, tá? Não é a pobreza que não vai levar à exaltação, mas a condição de sermos crentes, cristãos fiéis. Mas do mesmo modo, ele vai colocar do rico. O rico não pode achar que ele suporta as provações por causa das riquezas, porque as riquezas passam. Então a alegria dele em passar por provações não é porque ele tem condições financeiras, mas por causa do Senhor. Porque mesmo ele não tiver recurso nenhum, ele perder tudo, ainda assim ele estará firme na presença de Deus. E aí, Tiago vai continuar mostrando que todos devemos encarar de frente às provações com perseverança, porque ela vai culminar no nosso prêmio, vamos dizer assim, que é a coroa da vida, que é sem dúvida a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos desfrutar da presença de Deus na eternidade. Então, provações a gente passa, irão terminar, mas a alegria eterna dos céus, como o próprio Pablo diz, será eterna, é para sempre.
E já lá não haverá mais sofrimento, não haverá mais provações, não haverá mais dores, não haverá questão de riqueza e pobreza, só haverá esta alegria que nós já podemos desfrutar a partir de agora. E um alerta que o Tiago faz no capítulo 1 é para não nos deixarmos enganar com as provações da nossa vida como desculpa para o pecado. Que achar que as provações são a mesma coisa que tentações. O que acontece é que quando nós passamos por provações, o nosso coração pecaminoso, ele tenta ter uma válvula de escape que não é a alegria no Senhor, e essa válvula de escape é o pecado. Então, diante das provações, nós somos tentados a pecar pela cobiça do nosso próprio coração. Então, não adianta querer responsabilidade de, Deus, eu caí em pecado porque o Senhor me deu essa situação complicada de vida. Porque eu estou passando por necessidade, eu tive que roubar. Porque eu estou passando por privações, eu tive que me satisfazer com outras coisas. E aí Tiago falou, não é culpa de Deus, é culpa sua. É o seu próprio coração. Deus, ele prova os seus filhos não para produzir uma reação pecaminosa, mas ele nos prova para provocar o bem em nós. É a ideia de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ideias e práticas erradas que nós fazemos não procedem do Senhor, procedem do nosso coração. E isso não é de um dia para o outro. Nós vamos semeando isso dia a dia, momento a momento, à medida que nós nos alimentamos de conceitos contrários. É justamente o que o Tiago está falando. Quando nós não olhamos para as provações, para os momentos difíceis da nossa vida do modo correto, a tendência, então, é de deixarmos as tentações aflorarem cada vez mais e assim pecamos. Nesse sentido, então, Tiago vai nos conduzir que nós devemos lutar contra as tentações, lutar contra os pecados em uma vida de santidade. E nós precisamos de Deus para isso. Nós precisamos do Pai das luzes, o nosso Pai Celestial que nos guia, que ilumina o nosso caminho, que nos mostra de fato que nós estamos errando, que nós temos que olhar para Ele, e caminhar nele, fazer a vontade dEle, agradar a Ele. E como que Ele faz isso? Como que Ele ilumina a nossa vida? Como Ele nos ensina? Através da palavra. A palavra viva, a palavra do Evangelho, que Tiago vai colocar muito bem aqui. Todavia, para isso, não basta ficar só ouvindo a palavra, ou só a leitura da palavra. Você tem que aplicar. Por isso que Tiago fala aqui que você tem que ser pronto para ouvir. E a ideia de ouvir aqui é de obediência. Está apto para obedecer a palavra de Deus antes de falar, antes de reclamar, antes de dar a sua opinião, antes de querer resolver as coisas do seu jeito. No tempo da aflição, no tempo das provações, é tempo de se calar e ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Porque senão, quando eu passo por provações, eu vou querer falar, eu vou querer omitir minhas opiniões, a minha vontade pecaminosa, e aí vai gerar no meu coração a ira. E aí eu vou mirar contra Deus, eu vou irar contra o próximo, e as provações se tornarão cada vez mais difíceis de suportar por conta disso. Então, Tiago deixa muito claro, olha, nós não conseguimos resolver nada. A nossa ira, muito menos. Então não se irem. Não fiquem irados diante do Senhor. Pelo contrário, acolham a palavra do Senhor. Porque quanto mais meditamos nessa palavra, mais enxergamos as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas tentações. E aí vamos entendendo como devemos nos livrar do mal, como devemos nos livrar daquilo que perturba a nossa alma, aquilo que nos afasta de Deus, acolhendo a palavra da verdade, o Evangelho, o qual é poderoso para nos salvar, como Tiago nos diz aqui. E aí assim entendemos que se somos salvos pela graça, irmãos, é pela graça que nós somos mantidos, pela graça manifestada na palavra de Deus, na ação do Espírito Santo em nossas vidas, aplicando essa palavra em nossas vidas. Então, o objetivo de Tiago não era somente para que os crentes evitassem o mal, mas deveriam fazer a coisa certa. E aí no versículo 22, nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos.
Porque ouvir a palavra sem praticar é um auto-engano, como ele vai dizer nos versículos posteriores, versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. E aí então, Tiago dá a ideia de que a pessoa pode ouvir a palavra, ouvir o sermão, ouvir um estudo como agora, mas assim que se levanta, assim que desliga o celular, assim que sai da igreja, ela se esquece de tudo que ouviu, de tudo que era para aplicar na vida e não aplica. Então, quando chegar o tempo das provações, ele não vai saber, ele não vai ter ideia do que tem que fazer. É mais ou menos quando nós estamos na escola, os professores passam a matéria e falam, estudem, prestem atenção na aula, em casa, voltem a estudar, façam todos os exercícios, porque quando chegar a prova, vocês vão saber responder as questões. É mais ou menos isso. Se nós não prestarmos atenção no que Deus está nos ensinando, aplicarmos, fazermos exercícios espirituais, vamos dizer assim, quando chegam as provações, nós não vamos saber como reagir. Jamais vamos reagir às provações com alegria. Então, aquele que não faz isso, ele está se enganando. Muito diferente de quem aplica a palavra, no versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que ia realizar. Mais uma vez, ele dá a ideia de alegria. Aquele que consegue aplicar a palavra, ele sempre terá alegria na sua vida. Ele não está dizendo aqui que tudo que você fizer vai dar certo. Todos os meus projetos, todos os meus sonhos, todos os meus negócios vão prosperar. Não é isso. Mas mesmo que não prosperem, mesmo que não dê certo, você ainda estará alegre, porque você estará firmado na palavra de Deus. Quem atenta para a lei do Senhor, a lei em Cristo Jesus, a lei da graça que há em Cristo Jesus, verdadeiramente transborda de paz e satisfação, que é a verdadeira liberdade. Ser livre é poder passar por toda e qualquer situação e se alegrar no Senhor. Isso é liberdade. É nesse sentido que Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou livre naquele que me fortalece. Porque eu posso passar privações, eu posso ter abundância, eu posso ter fome, eu posso ter uma mesa farta. A qualquer momento eu estarei satisfeito por causa do Senhor em minha vida. E aí, diante disso, Tiago vai concluir o capítulo 1, fazendo uma análise geral. E aí, qual é a sua condição? Qual é a sua situação? Ele vai dizer, olha, então você, observando a sua vida, você se considera um religioso, de fato? Você, de fato, tem vivido um cristianismo verdadeiro? E aí ele vai mostrar na prática como que isso vai se demonstrar. Então o que nós vamos ver aqui nesses dois próximos versículos é justamente isso. A religião verdadeira. Como, de fato, eu vou chegar nesse ponto com alegria no meu coração, passando por provações, como que eu vou demonstrar isso no meu dia a dia, para que quando cheguem esses momentos difíceis, momentos complicados, eu estar firmado na palavra do Senhor. Nós podemos afirmar que a maioria do nosso país se considera religiosa. Elas possuem crenças e algumas pessoas possuem vários tipos de crenças, algumas até contraditórias entre si, mas mesmo assim creem. Possuem vários rituais, várias formas de culto. Buscam uma fonte de poder, seja qual for, sendo superior, as pessoas buscam. Não, as pessoas se consideram, no nosso país, religiosas. Mas, ao mesmo tempo, podemos afirmar que a maioria das pessoas não possui uma verdadeira religião. Há uma frase interessante que diz assim: quanto maior a criatividade de um povo em relação à sua forma de cultuar e buscar o sobrenatural, maior parece ser sua escravidão, miséria e cegueira espiritual. Então, irmãos, nós temos um país como o Brasil, um país de diversidade religiosa. Isso não é uma boa coisa. Não é.
Isso mostra a cegueira espiritual que o nosso povo vive, a nossa nação vive, a escravidão do pecado que a nossa nação padece, uma miséria, uma pobreza espiritual que o nosso povo tem. Isso se explica ao vermos tantas manifestações religiosas diversas por todo o país, e me assusta ainda mais quando há manifestações do chamado ecumenismo, de juntar todas as religiões como se tudo fosse uma coisa só mesmo. Então vale a pena ter a diversidade porque todos vão dar no mesmo lugar. Isso é uma mentira demoníaca. Não é assim. Não é assim. Não são todas as religiões verdadeiras. Só existe uma religião verdadeira, que é a religião em Cristo Jesus. Porque a palavra religião, no português, ela vem do latim, que dá a ideia de religar. Ou seja, de religar um homem com Deus. Um homem que caiu em pecado e precisou ser religado à presença de Deus. Quem faz isso é o próprio Deus, e de uma maneira só, por meio de Cristo Jesus. Então, a única religião verdadeira está vinculada a Cristo Jesus. Só que não é simplesmente falar que é cristão. E aí Tiago vai mostrando aqui, ao longo dessa jornada, que não é só o falar, mas o viver. A fé vai ser manifestada na sua vida. Por isso que Tiago faz aqui uma exortação, um alerta, para a necessidade de aprendermos a diferenciar a religião ou religiosidade verdadeira da religiosidade falsa, que é a maioria por aí afora. Ele vai dizer no versículo 26, Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Aquele que tem práticas religiosas, vai ao culto todos os domingos, tem a leitura da Bíblia, oferece donativos, orações, mas não refreia a sua língua, está vivendo em engano. Por que Tiago está falando da língua aqui? Antes ele também falou de sermos tardios para falar, controlar aquilo que a gente fala. Porque o Tiago está mostrando aqui que ser religioso não é aquilo que você diz, pelo que aquilo que você pensa ser religioso, é aquilo que você se exalta. Por isso que a ideia de Tiago em refrear a língua tem duplo sentido. A primeira de ser aquela pessoa que não para de se gabar do quão boa ela é, aquela que mostra-se como religiosa. Lembra dos fariseus? Jesus repreendia muitos fariseus por conta disso. Eles falavam que eram religiosos, eles gostavam de exaltar aquilo que eles faziam. E aí Tiago fala, não é assim que você se mostra um religioso. Se você quer ser um religioso apenas pelo que você fala que é, você está se enganando. Segundo sentido é que é aquele que é uma pessoa sem controle algum quanto ao que fala. Ele fala besteira, fala, sabe, aquela pessoa que fofoca, aquela pessoa que é maldizente, aquela pessoa que sempre tem palavras torpes em sua boca, sempre, aquela pessoa que tem maldição literalmente em seus lábios, nunca sai uma fonte de bênção. Mais adiante, Tiago vai falar um pouco mais sobre isso. Aquele que fala demais, aquele que não controla a sua própria língua, não consegue ouvir a palavra de Deus. Ela se preocupa mais com suas próprias palavras. Já viu aquele tipo de pessoa que gosta de se exaltar? Quando você dá a palavra para ela, vai contar sobre o que ela faz, os cargos que ela tem, os cargos que ela exerce, tudo que ela fez durante a semana. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós devemos nos calar, controlar a nossa língua. É muito melhor que alguém fale de nós, né? Bem, né? Quero honrar a vida de tal pessoa porque ela tem sido uma serva fiel, do que você mesmo se apresentar dessa maneira. Olha, eu sou fiel, eu sou justo, eu cuido bem da minha família, eu cuido bem das meus afazeres da igreja. Você não precisa ficar falando isso, porque ao falar isso, você está colocando a religião em si mesmo, nos seus próprios atos, e não na graça que há em Cristo Jesus. Por isso que é preciso estar muito atento para que o nosso falar
não haja contradição na nossa adoração. Aqui nós cantamos, por exemplo, começar em mim quebra corações, onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, onde eu consigo perdoar aquele que me ofendeu. Eu estou contradizendo com as minhas palavras aquilo que eu tenho mostrado em adoração ao Senhor, uma falsa adoração nesse sentido, uma falsa religião, como Tiago nos diz aqui. Então, os atos religiosos, eles podem ser apenas externos, enquanto o interior continua sem a transformação efetuada pelo Espírito Santo. E, infelizmente, a igreja visível hoje, ela está cheia de pessoas assim, que querem aparentar uma religiosidade externa, tão somente, mas não uma religião do coração, uma religião de transformação de vida. Por isso que o Tiago fala que essas pessoas se enganam a si mesmas. Elas tentam se enganar, elas tentam se esconder atrás das suas práticas religiosas. Mas a fala reflete o verdadeiro coração, sempre é assim. Jesus disse isso, Marcos, capítulo 7, versículo 20 até o 22. Ele dizia, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, o que Jesus fala aqui, justamente nós temos visto aqui na carta de Tiago, a fonte da contaminação do homem é o coração pecaminoso. E quando esse coração pecaminoso está cheio de pecado, ele vai extravasar, transbordar pelos lábios, pelo muito falar. Então, a nossa boca acaba entregando o que está cheio, o nosso coração. Ele diz mais, Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. É claro que Jesus está falando que a nossa salvação depende do que nós estamos falando. Depende dele, da graça nele, em crer nele. Todavia, que se eu creio nele, os meus lábios vão pronunciar a verdade dele, a palavra da verdade, o evangelho, a palavra de santificação, a palavra de edificação. Agora, se eu não tenho Cristo em minha vida, as minhas palavras serão sempre palavras contrárias à palavra de Deus, palavras de condenação. Eu vou expressar aquilo que eu sou, um condenado, um ímpio, um pecador. Então, a alerta é justamente essa. A religião verdadeira, ela vai ter a expressão inicial no coração, depois ela vai transbordar nos seus lábios. E aí, você não consegue controlar os seus lábios, refrear a sua língua, parar para pensar naquilo que está falando. E aí, quando você para para pensar, você compara aquilo que você vai falar com o evangelho, aí você, opa, esse aqui eu não posso falar, está errado. E corrige o seu próprio coração nesse sentido. Versículo 27, Tiago vai continuar mostrando sobre essa religião. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O Tiago vai mostrar então que você tem que ter o cuidado com o seu coração, com as suas palavras, e também agora cuidar do outro. E a ideia aqui que ele coloca para cuidar do outro primeiramente é quando ele chama nosso Deus, nomeia aqui de Pai, né? Ele deixa muito claro que é nosso Deus e Pai, que nos conduz ao princípio da paternidade de Deus para conosco. Deus cuida de seus filhos. E o verdadeiro religioso ele faz justamente isso. Ele cuida dos filhos de Deus. No caso, nossos irmãos. Nós temos essa fraternidade porque nós temos o mesmo Pai. Então, se nosso irmão sofre, nós vamos cuidar dele. Se nosso irmão tem alguma necessidade, por causa do nosso Pai, porque fazemos parte da mesma família, nós vamos cuidar daquele que está passando uma situação difícil.
E aqui, Tiago fala sobre órfãos e viúvas. Nós sabemos, no contexto histórico, naqueles dias, os órfãos e as viúvas eram os mais desesperados por conta da sua condição econômica, emocional e social. Uma mulher, quando ela ficava viúva, ela dependia totalmente antes do sustento do marido. E o marido falecendo, como era ia sustentar? Não era tão comum mulheres trabalharem fora como é hoje. Não era tão simples assim. Então, elas dependiam sempre de ajuda, de auxílio. Assim como os órfãos também, os mais jovens, dependiam da ajuda do outro. Para os irmãos terem uma ideia dessa situação, lá em Zacarias, capítulo 7, versículos 6 a 10. Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com suas cidades ao redor dela, e o sul e Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Então ele enumera aqui, além de órfãos e viúvas, os estrangeiros, os pobres, não devem oprimir esse grupo de pessoas. Então, o que Tiago está nos mostrando, que nós devemos colocar nessa lista aqui de órfãos e viúvas, todas as pessoas que se encontram em uma situação desesperadora, que não têm condições de prover para si mesmas o mínimo necessário. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós devemos cuidar dessas pessoas. O cristianismo não é eu me importar comigo mesmo, então tá bom. Eu cuidando da minha salvação, da minha religiosidade, tá bom. Não é isso. Eu tenho que cuidar do próximo. Eu tenho que cuidar daquele que tem necessidade. Então, se nós quisermos oferecer uma adoração a Deus, devemos oferecer justiça, misericórdia e compaixão, como Ele mesmo nos oferece. Devemos oferecer aos outros. Mais dois textos bíblicos do Antigo Testamento que nos lembram a respeito disso. Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Verei diante dele com holocaustos, bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Então, que a princípio, alguns poderiam estar julgando que o Senhor requeria um ritualismo, uma religião, né? Atos religiosos como culto. Mas aí que diz, o que ele requer é que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Enquanto que a gente exerce justiça, exerce amor, misericórdia e humildade, é diante do próximo. Então isso que agrada de fato ao Senhor, não é simplesmente eu ir cultuá-lo, que ele requer isso. Mas se eu não tiver esses preceitos antes, de nada adianta. A minha religião é falsa. Uma outra passagem que eu quero compartilhar com vocês nesse sentido é Isaías 58, versículos 6 e 7. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolhem em casa os pobres desabrigados, visto que se encontram nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Ou seja, mais uma vez, o Senhor está dizendo, olha, não é a prática do jejum, não é esse ritualismo que me agrada, se vocês não cuidam do outro, se vocês não amam uns aos outros. Não adianta nada oferecer ao Senhor riquezas, os dízimos, as ofertas, se eu não consigo auxiliar o meu irmão que está necessitado. Se eu chego e vejo que alguém tem necessidade e não ajudo, não auxilio, não tem sentido. Se eu não amo o meu próximo, não tenho interesse pelo meu próximo, eu não oro por ele,
que adianta querer orar ao Senhor se eu não consigo interceder pela vida do meu próximo que está passando por alguma dificuldade? Então, é responsabilidade e privilégio da igreja, do povo de Deus, se fazer presente na vida do outro, fazer diferença neste mundo. Eu não estou dizendo aqui que a função da igreja é tão somente uma ação social, que esse é o outro lado que às vezes as pessoas se enganam, achar que a igreja deve se mover com todas as forças na questão social, né? Da caridade em si. É a função dela também, mas não é só isso, claro. Isso é um reflexo do que é a vida espiritual da própria igreja. É claro que a igreja não vai conseguir resolver os problemas, as mazelas deste mundo, mas aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos cuidar e auxiliar. Mas não adianta, então, por isso que eu estou dizendo, só cuidar do próximo, se você não cuida do seu próprio coração. E aí, mais uma vez, ele vai dizer, guardar-se contaminado do mundo. Guardar-se das ameaças, das influências, das práticas da nossa sociedade na qual a igreja está inserida. A contaminação se refere principalmente à inveja, às paixões, que produzem uma satisfação temporária, que produzem uma alegria temporária. Mas não é essa alegria que nós devemos buscar, não é a alegria desse mundo, é a alegria de servir a Deus. É o contentamento diante da palavra, de viver a palavra, de praticar a palavra, a satisfação em poder ajudar o próximo. É isso que devemos buscar em nosso coração. Tiago quer deixar bem claro que não é apenas uma questão de caridade, de cuidar dos necessitados, mas também de guardarmos livres de tudo que pode manchar, corromper, contaminar a nossa vida. Tudo aquilo que tem origem nesse mundo, nós devemos nos afastar, para que não contamine o nosso coração, não contamine a nossa vida. E porque se a gente se deixa influenciar pelo mundo, isso vai contaminando nosso coração. Nosso coração vai se transbordando de pecado. Os nossos lábios vão transmitir pecado. Nós vamos ser tardios para ouvir. E aí não vamos suportar as provações. Está vendo que tudo está ligado? Tudo está conectado? Tiago está nos dando justamente essa ideia. Que a verdadeira religião, ela vai te levar a uma verdadeira alegria. Mas uma verdadeira religião não é simplesmente se denominar cristão, ter rituais. É viver o cristianismo dia após dia. Por isso que nossas obras de caridade, nosso guardar no mundo, deve ser sempre realizado, como o Tiago diz aqui, para com o nosso Deus e Pai. É diante dele. Nós devemos, em primeira instância, nos preocupar com que Deus tem olhado, como Deus tem olhado para nós, e não os homens. A religião não é para os homens. A minha vida de santidade não é para os homens, embora os homens vão ver. Mas nosso alvo jamais é que os homens olhem para nós e nos admirem, batam palmas, olha que crente. Não é esse nosso alvo. Nosso alvo é satisfazer o nosso Deus. Enquanto o mundo faz comercial das suas boas ações, o cristão se esconde no Senhor para adorar no seu serviço, despreocupado se alguém vai agradecer ou não. Tem muito crente que é assim, ele fica chateado se ele faz alguma ação, ele cuida de alguém, a pessoa nem agradece. Aí fala, pessoa ingrata. Se você se incomoda com isso, é porque você está preocupado com o reconhecimento de homens. Você não tem que se preocupar com o reconhecimento de homens. Você tem que se preocupar com o Senhor. E o Senhor vê a nossa obra. E a recompensa é tão grande que o Senhor nos dará, que a gente viu que é a coroa da vida. Porque vivendo o verdadeiro cristianismo, nós estaremos perseverando no Senhor. Essa é a verdadeira religião. A religião em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vivendo então de modo que corresponda à nossa fé. Desse modo, então, cuidado com a sua vida. Cuidado de você se achar um religioso. E alguns, nesse sentido, vão até dizer, olha, eu não preciso de igreja. Eu consigo viver minha religião
É porque eu ajudo as pessoas que têm necessidade, eu estudo a palavra de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa. Em primeiro lugar, que você deve exercer a sua religião é na vida da igreja, dos seus irmãos, na sua comunidade local. É ali que você mostra de fato que você é crente. É no convívio com os demais crentes que nós somos fortalecidos. É ali que nós desenvolvemos a nossa verdadeira religião, para que aí no mundo nós possamos brilhar de fato. Não queira brilhar sozinho, você não vai dar conta. Uma segunda questão, não fazemos as coisas por mero formalismo. Eu vou à igreja porque eu sou obrigado a ir. Não, vá por amor, por satisfação, por entendimento de que vale a pena servir ao Senhor. Não entregue seu dízimo, a sua oferta como troca a Deus. Não, mas porque você ama o Senhor, ama a obra do Senhor, você quer contribuir. E não entregue o dízimo lá e sabendo que o irmão tem necessidade. Entregue o dízimo e acolha o irmão com necessidade também. É isso que Jesus nos ensina. Oferte, mas cuide da misericórdia também. Nós passaremos por dias difíceis como cristãos. Se nós não tivermos essa religião verdadeira, nós vamos ser levados por qualquer outro vento de doutrina, como Paulo nos diz. Então tomemos cuidado. Fique na paz e até mais.